Aleluia! Como é bom louvar ao Deus soberano. Nosso coração se enche de alegria, meus irmãos, em podermos bendizer e louvar esse Deus tão precioso. Como é bom estar onde Deus está. E como é bom servir ao Senhor de todo o nosso coração, porque é isso que Ele espera de nós. Que a nossa adoração, que o nosso culto, culto da vida, culto em comunidade, seja sempre de todo o nosso ser. É isso que Deus requer de nós, aprendemos isso de maneira muito bem hoje pela manhã. A verdadeira adoração ao nosso Senhor é muito mais além daquilo que a gente imagina, de um mero cerimonialismo, de uma mera religião sem vida e sem relacionamento profundo com aquele que é o autor da nossa fé, o Senhor da nossa vida. Como é maravilhoso como fazemos isso, mesmo diante de circunstâncias adversas, nós adoramos ao Senhor e celebramos o teu santo e maravilhoso e bendito nome. Nessa noite, quero meditar com você no livro dos Salmos, especificamente no Salmo de número 21, que será o nosso texto para a nossa reflexão nessa noite. Um salmo belíssimo, que fala a respeito desse Deus fiel, gracioso, soberano, que guarda as nossas vidas seguro nele, em todo tempo e em todo momento. Então o Salmo 121, nós leremos todo ele, do verso 1 até o verso de número 8, que nos diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Que coisa preciosa, que declarações mais sublime, confortadora ao nosso coração, revelada nesses pequenos 8 versículos das Escrituras Sagradas deste Salmo de número 121. O salmista externa realmente de onde é a fonte do seu socorro. E o tema para a nossa reflexão está baseado no próprio Salmo, na pergunta que o salmista faz: de onde me virá o socorro? Ou de onde virá o seu socorro e o meu socorro? E o salmista começa a discorrer a respeito disso, e trazendo resposta e luz a essa pergunta que ele faz no verso de número 1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a gente pode perguntar para nós mesmos: de onde virá o meu socorro? O seu socorro, o socorro da sua família, o socorro da minha família, o socorro para esses momentos difíceis e turbulentos. De onde virá? Tem pessoas que buscam em tantos lugares e em tantas coisas, mas numa busca que acaba sendo frustrada, porque não traz de fato respostas sólidas, concretas e muito menos alento para a alma daqueles que estão desesperados em busca de resposta para suas vidas, para suas indagações, para suas lutas, para suas aflições da vida. Levanto os meus olhos para o monte e me pergunto, como as pessoas também se perguntam diante da circunstância: como vou lidar com isso e como vou resolver isso? No caso do Salmo, de onde virá o socorro para a minha vida, diante deste momento de perigo que eu estou enfrentando, diante da situação que estou enfrentando? É interessante entendermos o contexto desse Salmo, e esse Salmo é um Salmo de peregrinação. É quando o povo estava em marcha, rumo à promessa que Deus havia feito, ou seja, refere-se a um ato de
de ter que viajar em condições precárias em direção ao lugar da adoração e sacrifício a Deus. O povo estava em direção à promessa para celebrar o nome do Senhor pela concretização da promessa em sua vida. Para nós também não é diferente, estamos a caminho da grande promessa que Deus tem para a nossa vida, nessa grande jornada que temos que passar aqui nessa terra até vermos novos céus e novas terras, ou a promessa da nova Jerusalém, do grande dia do Senhor. Enquanto que estivermos aqui nessa vida, estamos nessa jornada, nesta caminhada, peregrinando nesta vida, pois não somos desta terra, nossa pátria é celestial, como diz as Escrituras Sagradas, é o que nós almejamos, mas temos uma jornada a caminhar, rumo à concretização da promessa na nossa vida, a adoração suprema ao nosso Deus, aos sacrifícios de justiça ao Senhor. Mas é importante também lembrar, porque esse salmo nos revela algumas variantes, algumas questões que é preciso considerar, para aplicação básica na nossa vida como lição. O tempo dele escrito, ou o tempo em que o salmista orou, cantou esse salmo, é o tempo onde retrata a peregrinação do povo de Israel no Antigo Testamento. E as condições daqueles dias nas estradas, não era como a de hoje, estradas modernas ou meios de locomoção moderno. O transporte não era confortável. As viagens, via de regra, eram feitas a pé, ou em cima de um animal, ou a navios, ou a barcos, onde a coisa não era fácil, pois não havia nenhum conforto. Pelo contrário, as pedras dos caminhos, as tempestades no mar, as circunstâncias adversas. Logo, esse salmo nos revela algumas lições preciosas sobre a nossa caminhada, sobre a nossa peregrinação aqui nessa terra, e sobre a fonte máxima e única do nosso socorro ao longo da nossa vida. E a primeira coisa que eu quero considerar com vocês, como lições que esse texto nos traz e nos revela, é de que nessa peregrinação e nessa caminhada, passaremos por vales perigosos. Sim, por vales assombrosos. E o salmo descreve exatamente uma viagem terrestre especificamente, onde o povo estava atravessando vales sombrios, perigosos, onde inimigos estavam às espreitas, e onde a vida deles estavam correndo perigo. A ideia de fato é dessa jornada a pé. E o verso de número 1 nos revela isso, quando o salmista diz assim: eleva os meus olhos para o monte. É a ideia de que ele estava atravessando um vale, e montes de um lado, montes do outro. E eles ali caminhando e se conduzindo, e de um lado e de um outro havia grandes montes, onde poderia esconder grandes e graves perigos. O verso de número 8 retrata isso, quando diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora. Encontramos uma referência à entrada e à saída neste caminho, pois todo vale tem uma entrada, mas ele também tem uma saída. E é precioso entender isso, porque muitas vezes, quando estamos cercados por situações adversas da nossa vida, ou enfrentando os vales das nossas vidas, parece que não há saída. Mas é interessante que esse salmo, o salmista retrata de que Deus vai nos guardar tanto na entrada como na saída. E isso é extremamente otimista e esperançoso para o nosso coração, em entender que meio aos perigos que podemos enfrentar nos vales da vida, que teremos que atravessar, ou que entramos,
a gente pode ter a certeza que haverá uma saída. E essa saída será proporcionada por aquele que nos guia, mesmo no vale da sombra da morte. E esse é Deus. Os vales são perigosos. Sim, porque pode esconder ladrões, no caso aqui, inimigos que poderiam atacar o povo na sua marcha, na sua jornada. Não havia facilidade na travessia desses vales. E quando andava-se pelos vales, ficava extremamente expostos e vulneráveis aos ataques do inimigo. E o salmista retrata muito bem, porque ele fala disso, mas ao mesmo tempo ele vai falar que Deus vai guardar. Se ele permite atravessar ou entrar no vale, aquele que permitiu que andemos pelo vale, é o mesmo que vai também fazer com que nós saiamos dele, seguros, firmados. A ideia do vale, a Bíblia nos traz muito bem, porque traz a ideia de sofrimento, de angústia e de aflição. Quando a Bíblia se refere a vales, ele fala vales de aflições, ou vale de Baca. E ao vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a resposta do salmista é a declaração: não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. A presença gloriosa que pode até nos permitir passar pelo vale, mas também é aquele que nos dará a graça de sairmos deste vale, guardados e sustentados pelo Senhor. Então, o Salmos mostra de fato uma pessoa caminhando nesses vales, e ao mesmo tempo ele olha para os montes, se vê vulnerável diante do inanimado, ou diante do obscurecido em que ele não vê. E aí ele faz uma pergunta: de onde virá meu socorro? Porque ele olha para um lado, montes. Ele olha para o outro, montes. Ele olha à sua frente, nada que lhe pode resguardar. E aí ele clama, ele fala ao nosso Deus, ele faz uma pergunta para si mesmo: será a minha força? Será o meu exército? De onde virá o meu socorro? Ou quem me socorrerá diante dessa situação? A nossa jornada também nos prepara surpresas, irmãos. A nossa jornada, a nossa peregrinação também nos faz nos depararmos com situações em que olhamos para um lado, olhamos por outro e talvez fazemos a mesma pergunta: como resolver isso? Quem me socorrerá diante dessa situação? E o salmista nos dá a resposta aonde ele encontrou, e também nos dá a resposta diante das nossas indagações, ou dessa pergunta que pode surgir no seu e no meu coração. O salmista afirma no verso de número 2 que o seu socorro vem do próprio Criador, do céu e da terra. Ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha que expressão e que declaração mais preciosa e graciosa da verdadeira fonte do socorro ao coração de qualquer ser humano. Perceba que o salmista, na sua declaração, ele fecha como única fonte realmente de socorro, porque ele se refere dizendo que o meu socorro vem do Senhor, maiúsculo. E que Senhor é esse? O Senhor que fez o céu e o Senhor que fez a terra. Ou o Deus soberano e altíssimo que está sobre todas as coisas e rege todas as coisas com as tuas mãos poderosas.
É desse que virá o socorro para o salmista. Essa era a compreensão que ele tinha diante do vale que ele tinha que atravessar. Diante de prováveis inimigos e perigos que ele poderia se deparar. O seu socorro não viria de mais nada, de mais ninguém, a não ser do Senhor soberano, que criou os céus e a terra. E para aguçar ainda o seu coração e aqueles que ouviriam o seu salmo, o verso de número 4, ele ainda diz assim: é certo que não dorme, ou que não dormita, e nem dorme o guarda de Israel. E ele está se referindo ao Senhor, que fez os céus e a terra. Ele está dizendo que em momento nenhum, e absolutamente nada, passa despercebido do olhar do Deus que criou os céus e a terra. E como isso é precioso, meu irmão. Talvez o seu coração se encontre em várias dúvidas, em várias perguntas, ou até mesmo pressupostos e indagações diante de situações e até mesmo dessa que nós estamos vivendo. Talvez você diga, mas tudo isso que está acontecendo é uma ação do diabo para oprimir o povo, e especificamente o povo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Até a ação do nosso inimigo, ela é controlada pela permissão soberana do nosso Deus. Então entenda uma coisa. O inimigo da nossa alma não age de maneira independente. Ele só age dentro daquilo que Deus permite que ele faça. As nações, os poderosos dessa terra, não fazem absolutamente nada, não tomam uma decisão, ou não movem uma ação, se não for debaixo da permissão soberana do nosso Deus, que criou os céus e a terra. O que eu quero dizer para você é que o Deus que nós servimos, que permitiu que nós atravessarmos ou passemos por este vale, é o Deus que está no controle. Não há uma força que está agindo independente da vontade soberana do nosso eterno e poderoso Deus. Sim, talvez a pergunta que nós deveríamos fazer diante dos vales, ou diante dessa situação, o que o Senhor está revelando a nós, através de tudo isso que nós estamos enfrentando? Talvez seja essa a pergunta, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, talvez a indagação que eu preciso fazer: Deus, o que o Senhor quer nos ensinar diante disso tudo que nós estamos vivendo? Porque certamente Deus permite, porque Ele disciplina, porque Ele ensina, porque Ele mostra e porque Ele tem propósito. Se estamos vivendo o que estamos vivendo hoje, ou diante da nossa peregrinação, os vales das nossas vidas, é porque Deus tem algo soberano e revelador para mostrar à sua igreja e às nações. Logo, é preciso entender que, diante de tudo que podemos enfrentar ou que enfrentamos, seja nesse momento atual ou ao longo da nossa vida, a gente precisa entender que o guarda de Israel, aquele que guarda, aquele que livra, ele jamais está desapercebido ou alheio a qualquer situação que possa acontecer. O que o salmista está dizendo, que o Senhor, o Deus de Israel, em momento nenhum é pego de surpresa, porque Ele está sempre alerta, porque todas as coisas acontecem debaixo da permissão soberana e do controle eterno do nosso soberano e poderoso Deus. No verso de número 5, o autor do Salmo nos revela uma figura interessante,
que também traz conforto e alento para o nosso coração. Ele diz: o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. O que ele está dizendo é que a presença de Deus não se afasta no nosso lado, de maneira nenhuma. Mas pelo contrário, é ali que eu me abrigo, e preciso me abrigar. É diante dessa protetora presença graciosa de Deus, é onde eu e você encontramos socorro. Não questionando por que as coisas estão acontecendo assim, mas orando. E buscando de Deus, o que é que aprendemos com tudo isso? A que nível o Senhor quer me levar diante disso? Como servo, como igreja, como família, como povo de Deus? Talvez os ímpios não, provavelmente, melhor dizendo, não entenda nada disso. Mas o povo de Deus precisa ter discernimento dos acontecimentos. O povo de Deus precisa aprender a ler os sinais de Deus. O povo de Deus precisa ter percepção daquilo que acontece, e é por isso que não deve viver alheio daquilo que está acontecendo diante da sociedade no mundo. Ele está alerta, sensível aos sinais de Deus, para que possa crescer, amadurecer, se aproximar do Senhor, e aprender as lições que o Senhor dá. Diante de tudo que enfrentamos, a título pessoal, mas também a título coletivo, e é preciso de fato se abrigar à sombra do soberano Deus, ou aquele que nos socorre, aquele que não dorme, ou que jamais deixa de estar atento e governando tudo de maneira soberana. Meus irmãos, se hoje estamos vivendo momentos difíceis ou inusitados, como não poder abrir a igreja por um culto público, é tempo de refletirmos o que o Senhor quer nos ensinar. O que Ele quer fazer para que cresçamos diante dessa situação toda. Talvez não é para você buscar mais o Senhor na sua casa, com a sua família, rever alguns conceitos com respeito à sua relação de adoração com o Senhor. Ele está nos guardando, isso é certo. Mas ao mesmo tempo que Ele está guardando-nos no vale, Ele também está nos ensinando. É certo que Ele permite a nossa entrada, e é claro que Ele promoverá a nossa saída, mas nesse meio tempo Ele está nos ensinando. Porque toda ação de Deus, ela é pedagógica, ela tem um propósito grandioso, maravilhoso, e é por isso que quando conhecemos o Senhor, e isso o salmista fazia, e tinha muito bem conhecimento do Deus a qual ele servia. E é por isso que quando ele faz uma pergunta para si mesmo: de onde me virá o socorro? A resposta é dele. O meu socorro vem do Senhor, o Senhor dele, que criou os céus e a terra. Ele tinha a clara percepção que o Deus que ele servia era o Deus que regia o universo, era o Deus que regia a terra aonde o povo vivia, era o Deus que regia todas as coisas de maneira soberana. Esse é o seu Deus. Se talvez você ainda não tenha essa revelação da grandiosidade do poder soberano do Deus que você serve, talvez nessa noite Deus está te despertando para buscar conhecer esse Deus. Não adorar um Deus desconhecido, como faziam os atenienses, mas sim adorar o Deus que criou os céus e a terra, que é o nosso socorro. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sombra à sua direita. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor que criou os céus e a terra.
Mas para que isso seja uma realidade clara, plena na nossa vida, é preciso crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus ou se apresentar diante dEle. É por isso que a nossa vida não pode ser apenas uma vida religiosa. Não. A nossa vida com Deus, ela é viva. Nós somos pedras vivas neste grande edifício que é a igreja do Senhor, que é o povo de Deus. Não é apenas uma expressão religiosa, mas era uma relação de vida, que envolve fé plena e busca intensa do Altíssimo, que é o Senhor que criou os céus e a terra, o nosso socorro. O Salmo de número 91, verso 1, retrata isso também, quando diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente ou do Todo-Poderoso descansará. Aquele que habita. Então entende uma coisa: só há socorro de Deus se eu creio em Deus, se eu busco em Deus, se eu me escondo à sombra do Onipotente, se eu estou abrigado debaixo da mão poderosa e graciosa de Deus, se é ali que eu me refugio. A sombra do Todo-Poderoso completa o texto, verso 1 do Salmo 91. Ali é que nós vamos descansar, mesmo que estivermos andando nos vales de aflições, de lágrimas, da sombra da morte. É ali, é no Senhor, no Altíssimo, onde vou me esconder. Porque é ali que haverá descanso para a nossa alma. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, é certo que você verá e experimentará o socorro que vem só do Senhor que criou os céus e a terra. Mas é preciso crer, é preciso buscar se abrigar nessa fonte única e soberana de proteção que é o Senhor. E aí a pergunta que eu e você precisa fazermos: aonde temos nos abrigado? Aonde realmente estamos encontrando o nosso refúgio? As pessoas buscam em muitos lugares, mas só um é a fonte do nosso socorro e de segurança para a nossa vida. E o salmista diz: esse é o Senhor, único, que criou os céus e a terra. A terceira lição nesse salmo que podemos aprender, depois do salmista trazer a nossa realidade de que vales teremos que atravessar, mas que mesmo diante dos vales que iremos atravessar, há uma fonte suprema e máxima de socorro, e esse é o Deus Criador, soberano sobre todas as coisas. Mas uma terceira coisa reveladora nesse salmo é que esse Deus soberano de todas as coisas, que você não pode jamais esquecer, é que Ele é um Deus muito grande, é o Deus Altíssimo. Quando o salmista retrata que Ele é o que criou os céus e terra, ele está dizendo que é o Deus grandioso que domina sobre todas as coisas. Logo, você precisa entender que jamais eu e você podemos minimizar esse Deus. E muito menos limitar a sua ação graciosa sobre a nossa vida. Precisamos enxergar esse Deus como um Deus Altíssimo. E o termo que o salmista usa no Salmo 91, a sombra do Onipotente, de fato é aquele que governa, que tem todo o poder e que nada, absolutamente nada, é impossível para Ele. É um Deus muito grande. E em outros salmos, o salmista retrata a respeito da grandeza desse Deus. E quando ele fala a respeito disso, ele está colocando Deus acima de todas as coisas. Então eu quero que você entenda o que o salmista declara, de que o Deus que nós servimos não é qualquer poder, é o
todo-poderoso. É o Senhor poderoso, que opera com poder e graça na vida daqueles que se aproximam dEle com fé, esperam na ação graciosa e se abriga dEle. Então olha só, a grande questão dos vales ou do vale, é que os inimigos ficam sobre os montes, muitos altos, e por isso encontra vantagem sobre aqueles que atravessam vales. Porém, quando confiamos em Deus, que é a questão da resposta do salmista, e temos essa clareza, ele sabe que Deus é o Deus Altíssimo. O Senhor poderoso, Criador dos céus e da terra, que governa todas as coisas. E aí ele entende que esse Deus poderoso, que é muito grande, guardará ele, não importa o tamanho do perigo ou do inimigo que se esconde por trás dos montes ou entre as fendas das pedras do monte. A ênfase não é no perigo, a ênfase é no Deus grandioso que nos livra desses perigos, irmãos. O grande problema e a grande questão é aonde você vai direcionar os seus olhos. E deixa eu te falar uma coisa, via de regra, o ser humano direciona os seus olhos para o tamanho do problema, do inimigo e do desafio, e não para a grandeza do Deus Todo-Poderoso e Altíssimo. E aí você precisa aprender com Davi. Davi não olhou o tamanho do gigante Golias. Davi não olhou e não fixou os seus olhos e a sua visão no poder bélico daquele soldado, e nem a destreza na arte da guerra. Os olhos de Davi estavam postos, como ele mesmo diz, no Deus de Israel, a qual aquele incircunciso estava afrontando. Então olha só, o que o salmista está querendo dizer é que, enquanto você ficar olhando apenas para os problemas que estão escondidos por trás dos montes ou entre as fendas do monte, nos vales que teremos que passar, jamais teremos a clareza de que o Deus que nós servimos, que é o nosso socorro, é o Deus grandioso, que é maior do que os nossos problemas. E foi essa a razão de Davi ter vencido Golias. A arte da guerra, ele não sabia. Com uma pedrinha? Não, pelo poder de Deus. Porque os seus olhos se voltaram para o objeto da sua fé, para a fonte do seu socorro. E essa é Deus, meus irmãos, que sempre será. Ele está acima dos montes, ele está acima dos inimigos, ele está atento porque ele não dormita. E ele é poderoso acima de tudo para quê? Para cuidar, para proteger, para zelar, para conduzir os que nele se refugiam. É preciso entender isso. Porque se você procurar outra fonte de socorro, certamente a sua busca será frustrada. Mas se for em Deus, pode ter certeza do cuidado, da proteção, da maneira zelosa de Deus te conduzir em meio aos vales, te ensinando, te fazendo crescer, amadurecer, aprender, aguçar-se na sua fé e na sua relação com o Senhor. E aí certamente, você e eu chegaremos à saída. Sim, porque o nosso Deus, como eu já disse, é o Deus que permite entrar no vale. Mas é o Deus também que garante a nossa saída. A nação de Israel peregrinou pelo deserto, passou em vales, subiu montes, mas aqueles que se refugiaram em Deus, aqueles que guardaram a fé, esses tomaram posse da promessa. E quando a gente fala disso, a gente traz à memória Josué e Calebe. Uma geração de fé, que mesmo em meio aos gigantes enaquins que haviam, diante dos seus olhos, eles não se viram como gafanhotos, como muitos têm vivido e andado na nossa atual conjuntura, como gafanhotos, e não como heróis da fé, como foi Josué, como foi Calebe, diante dos desafios.
mas com os olhos voltados para aquele que é o nosso socorro. A fonte máxima do livramento, da vitória, da provisão e do cuidado. O Deus que criou os céus e a terra. Deus guardará a nossa entrada, não importa onde tivermos que entrar, mas Ele garantirá a nossa saída. Peregrinamos por esta vida, e diante dela haverá os vales de sofrimentos e de aflições, e até mesmo os vales da sombra da morte, que teremos que enfrentar. Mas não podemos jamais nos esquecer, como diz o salmista muito bem, o nosso socorro sempre virá do Senhor que criou os céus e a terra. Mas é claro, se eu e você nos abrigarmos nele, nos encontrarmos nele, nos achegarmos a ele, nos prostrarmos diante da sua majestade e numa resposta de fé, entender que aonde Deus está, é ali onde eu devo estar, firmado na rocha eterna, e aí certamente jamais nos abalaremos diante dos vales que teremos que enfrentar ao longo da nossa vida. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, estamos vivendo tempos inusitados, e o que eu preciso fazer agora é continuar orando, para que Deus nos dê discernimento do que fazer. Mas jamais pensaram em entender que é os homens que estão no controle dessa situação, e muito menos o inimigo da nossa alma. Ei, é Deus que está no controle. E se isso está acontecendo hoje, no mundo, é porque o nosso Deus está permitindo. E é porque Ele quer fazer grandes coisas, porque há propósito na ação graciosa de Deus. Então esteja sensível, buscando o Senhor em oração, para que Ele te dê clareza, para que Ele te guie, para que Ele te faça sair deste vale, como igreja do Senhor, como servo do Senhor, como família da aliança, mais maduro, mais íntimo e mais próximo de Deus, sabendo que não importa a circunstância, não importa o vale, e nem os inimigos que enfrentamos ou que iremos enfrentar neste vale. O que importa é que nós estamos guardados naquele que é Senhor dos céus e da terra, o nosso soberano Deus. Jesus Cristo é poderoso para cuidar da sua vida, daqui para frente, garantir que você saia vitorioso, porque tudo que Ele tinha que conquistar para mim e para você, Ele conquistou na cruz do Calvário. Eis a razão que eu posso ter a garantia de confiar nele, na obra graciosa que Ele iniciou, e como diz a palavra, que Ele há de completar na vida da sua igreja, na vida daqueles que esperam por Ele. O Senhor Altíssimo, Todo-Poderoso, o pastor da nossa alma, que cuida muito bem das suas ovelhas, garantirá todo o trajeto da nossa peregrinação, até que cheguemos aonde Ele determinou que todos nós venhamos a chegar à obtenção da promessa realizada na nossa vida. Que o Senhor abençoe a sua vida, meu irmão. Que você não esmoreça diante da situação, que você não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, diante de vós que vão surgindo, mas que os seus olhos estejam voltados para o autor e consumador da sua fé, aquele que te permite entrar em qualquer lugar, mas aquele que te dá a certeza da vitória e da saída vitoriosa e triunfante, não importa a luta que eu e você tenhamos que enfrentar. Que Deus guarde a sua vida, que o Deus socorra a sua casa e a sua família, e que Ele ministre bênção sobre você. Vamos orar junto neste momento? Você aí na sua casa, eu aqui, vamos orar ao nosso Deus, por essa situação, por sua família, pelos vales que
estamos enfrentando ou que teremos que enfrentar, mas na certeza que o Deus grandioso, o Senhor dos céus e da terra, é aquele que continua no controle, nos guardando e nos abençoando. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Deus bendito, graças te damos, porque em todo tempo o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Senhor, não murmuramos e muito menos reclamamos do que estamos vivendo. Nós oramos ao Senhor. Oramos porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E se o Senhor está permitindo que passemos por essa circunstância, certamente o Senhor nos conduzirá no triunfo, saindo vitoriosamente como igreja do Senhor, como servos do Senhor. Deus, por isso clamamos pela nossa cidade, clamamos pelo nosso estado, clamamos pelo nosso país, clamamos pelo mundo, Senhor, por todas as nações, porque a tua igreja está representada em todos os confins da terra. Que o teu povo esteja clamando ao Senhor, que o teu povo esteja atento e sensível à voz do Senhor, que o teu povo se volte para ti, com o coração quebrantado, mas confiado de que o Senhor é o Senhor que criou os céus e a terra e controla todas as coisas de maneira soberana. E se permite algo, é porque grandes coisas o Senhor fará. E que assim o seja, Senhor, porque o nosso coração descansa no Senhor, o nosso socorro nos vales de aflições da vida. O nosso coração descansa porque nos abrigamos no Senhor. Que o Senhor guarde cada família, que o Senhor guarde cada vida, que o Senhor continue mandando respostas, Senhor, mas revelando preciosos ensinamentos ao teu povo e às nações, para que os nossos olhos e todo o nosso coração se volte para o Senhor, o nosso abrigo verdadeiro, o nosso socorro, a nossa fonte de vida. Que a bênção do Senhor alcance cada lar, cada família, e que o Senhor continue falando conosco, em meio às tempestades, às aflições da vida, porque queremos aprender do Senhor, no nome de Jesus. Que a bênção do Senhor alcance-nos dia após dia, pois aguardamos no Senhor e esperamos no Senhor. Em o nome de Jesus oramos, certo de que estamos guardados em Ti, a nossa fonte suprema de poder e graça. Em o nome de Jesus oramos. Bendito seja o Senhor que nos guarda, o Senhor que te guarda, o Senhor que guarda a minha casa e a sua casa, o Senhor que guarda a nossa entrada, mas o Senhor que guarda a nossa saída, o Deus provedor, que Ele esteja te enchendo de paz, de alegria e de esperança. Que o Senhor te abençoe. Nós encerramos aqui nosso culto online nesta noite, mas continuamos adorando ao Senhor, e você está convidado novamente a estar conosco, na quarta-feira às 19h30. Que o Senhor te abençoe, e que o Senhor te guarde em todo tempo, no nome de Jesus. Forte abraço em todos vocês que estão nos ouvindo, esse é o nosso desejo, em o nome do Senhor Jesus, Senhor da nossa vida, Salvador nosso. Amém.